Nós paramos mais ou menos aqui, né, observando nos temas principais, o nome Yahvé, né, que é feito por essas 4 letras do alfabeto hebraico, que está ali em cima. O hebraico você lê da direita para a esquerda, né, diferente do nosso, e ele forma Yahvé, ou Javé, ou Jeová, como nós observamos aqui em português embaixo, né? Observamos mais ou menos o significado desse nome, né? Deixa eu passar aqui. E aí nós hoje observaremos as 10 pragas, né? Só o nome Yahvé é apresentado como um Deus que, só para lembrar, né? Que se lembra das suas obrigações, é um juiz e salvador, ele é transcendente, mas imanente. Ele governa as nações para benefício do seu povo. Ele é um Deus singular e santo, gracioso e misericordioso. Então, é assim que o Senhor se apresenta no livro do Êxodo, né? Com esse nome Yahvé, ou quando você vê Senhor lá em caixa alta na sua Bíblia. E aí nós hoje daremos início em ver as 10 pragas, talvez a gente já veja também outro assunto hoje. Vamos deixar aberto aí em Êxodo. Então, o confronto ocorrido no livro do Êxodo entre Moisés e Faraó é, na verdade, a luta cósmica entre o Deus verdadeiro e os deuses falsos do Egito. Então, quando a gente observar essa questão das 10 pragas, quando o Senhor manda as pragas contra o Faraó, contra o Egito, na verdade é uma luta cósmica, né? Assim, não imagine Deus batalhando com outros deuses, porque não existem outros deuses, mas é uma luta cósmica no sentido de ele estar ali colocando em xeque aquilo que os egípcios e até alguns dos hebreus acreditavam, porque muitos anos eles estavam vivendo lá, né? Então o Senhor está demonstrando que aquilo tudo é falso e que somente Ele é o Senhor. Vamos observar Êxodo 12, 12. Alguém pode ler? Êxodo 12, 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então, veja, ele mesmo está dizendo, eu executarei juízo sobre os deuses do Egito. Então, o que é que ele quer demonstrar? Que são falsos deuses, que não há, ele é o único Deus. Êxodo 15, 11. Alguém pode ler também? Com a garganta meio ruim. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Então, quem é como tu entre os deuses, né? Então, demonstrando mais uma vez isso. O que é que o Senhor está demonstrando? Sua superioridade, né? E 18, 11 também. 18, 11. Alguém pode ler? Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiu arrogantemente contra Então, é isso que Deus está demonstrando, né? Ele vai demonstrar que ele é superior. Então, esse é o sentido que nós vamos observar das pragas. O que é que o Senhor está querendo mostrar? A sua superioridade para com os deuses, os falsos deuses do Egito, para com o faraó. Isso é algo interessante, por quê? Porque esse é o contexto da escrita de Moisés. Desde Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele está demonstrando essa verdade, ele vai demonstrar depois os mandamentos, mas a gente sempre tem que ter o contexto de quando está sendo escrito. Quando foi que Moisés escreveu sobre Adão e Eva, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre Noé? Foi nesse contexto da saída do povo do Egito,
a terra prometida. Então Moisés ele está colocando ali desde Adão e Eva a toda a história para dar essa certeza ao povo, a certeza de quem é o nosso Deus e que o nosso Deus é mais poderoso do que os falsos deuses e que nós devemos servir esse Deus verdadeiramente na terra que ele nos mostra. Até no relato da criação, se nós depois os irmãos forem estudar mais a fundo Gênesis 1 e 2 ali, você vai 1, 2 e 3 também, você vai observar essas questões de uma espécie de alfinetada à cultura egípcia. Por exemplo, quando Moisés coloca assim que Deus criou os luminares, né, no céu, um para o dia e um para a noite, ele não cita o nome dos luminares, né, sol e lua. Por quê? Porque para evitar a associação com os deuses egípcios, do sol e da lua. Então ele coloca luminares, né? Ele criou duas coisas para iluminar, mas ele não dita o nome ali, apesar de já ter o nome sol e lua para eles, né? Então isso é algo interessante, dentre outras questões que você vai observando. Então as 10 pragas, o Senhor colocou Moisés por Deus para que pudesse se opor a Faraó em pé de igualdade, pois os faraós egípcios eram vistos como deuses, era uma expressão física do deus Sol Atom, ou Ra, né? A gente observa muito esse deus Ra quando vê um filme egípcio, né? Então Deus, ele coloca Moisés por Deus, como se Moisés fosse um faraó, assim, um representante de Deus na terra. E Arão como sua voz. Isso é algo interessante. Então Moisés como Deus e Arão como a voz deste Deus, né? A gente observa que Moisés ele vai dizer que não sabe falar, então Deus envia Arão como ali aquele que iria falar no lugar de Faraó, do lugar de Moisés, e Moisés então realizar os feitos, né? Fica mais ou menos assim. Vamos abrir em Êxodo 7, 1 e 2. Alguém pode ler? Então disse o Senhor a Moisés: "E te constitui como Deus sobre Faraó, e Arão teu irmão será teu profeta. Tu falarás tudo o que eu te ordenar, e Arão teu irmão falará a Faraó, para que deixe ir à sua terra aos filhos de Israel." Então, vê que te constitui como Deus sobre Faraó. Ele está falando para Moisés, né? Então, Moisés como um Deus e Arão como seu profeta. Aí Deus fala a Moisés, Moisés fala a Arão e Arão fala aos outros, né? Então é mais ou menos isso. Então ele está fazendo a representação disso, do que acontecia com Faraó. Faraó era a representação de Deus para o povo egípcio. Aqui é a questão do Deus Sol, né? Ra, ou Atom, como eles eram observados lá no Egito. Você vê que eles colocam muito o sol iluminando a família do faraó e os filhos, né, ali. Então, demonstrando que o Deus Sol, ele traz essa iluminação ao faraó, né, e sua família, que também demonstra isso, né, o sol iluminando um ser, né. Então, eles tinham muito essa ligação com o sol e a lua, que trazia essa luminosidade. E aí então nas pragas acontece mais ou menos assim. A primeira praga, aqui no capítulo 7, verso 14 a 25, mas não precisa... Opa, gente, não susto agora. Tá. Não precisamos ler todo, mas vamos ler só alguma parte. Verso 14, 15 e 16, eu vou ler, disse assim: Disse o Senhor a Moisés: O coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir o povo. Vai ter com Faraó pela manhã, ele sairá às águas, estarás à espera dele na beira do rio, tomarás na mão o bordão que se tornou em serpente e lhe dirás: O Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou a ti
para te dizer: deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto, e até agora não tens ouvido. Vou continuar. Assim diz o Senhor: nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirei as águas do rio e se tornarão em sangue. Então, aqui ele demonstra e os peixes que estão no rio morrerão, e o rio cheirará mal, e os egípcios terão nojo de beber a água do rio. Então, o primeiro milagre, a primeira praga que o Senhor faz é transformar o Nilo em sangue, e toda a vida daquele rio transformar em sangue. O que nós podemos ter como entendimento, assim, se você já observou algum documentário, algum no jornal, procurou no YouTube, lá na Índia também tem o rio Ganges, né? E lá aquele rio é um deus, né? E eles tanto se banham, como eles lavam coisas, como eles jogam lá os defuntos. Então aquele rio é meio que tudo. Por quê? Porque é um deus, né, que corre ali, então ele serve para várias coisas. Mesmo parecido o entendimento do rio Nilo para o egípcio. Então aquele rio é que trazia vida. Por quê? Porque deles eles se alimentavam, porque era água no meio do deserto. Então aquele rio simbolizava a vida. Então o que o Senhor está demonstrando? Ele demonstra aqui a sua ação contra 3 deuses, né? O Khnum, que era o guardião do Nilo, o Hapi, espírito do Nilo, e o Osíris, que seria ali uma divindade mais forte, que o Nilo era seu sangue. Isso é interessante. Então Deus ele atinge nisso 3 divindades egípcias. Então o Senhor está demonstrando sua superioridade para com os falsos deuses. Lembra que o Senhor ele vai falando isso: olha, eu vou demonstrar minha superioridade, eu vou demonstrar que são deuses falsos. Moisés ele fala isso também ao Senhor, né? Agora sabemos que é verdadeiramente o Senhor, porque ele atingiu. Lembre-se que há muito tempo os hebreus eles estavam convivendo com os egípcios. Então muitos hebreus estavam acreditando naquelas verdades, ou tendo aquela coisa mística também misturada com a religião hebreia, né? Então há essa questão. Se nós convivermos muito em um determinado local e nos esquecermos da verdade, nós vamos misturar. Se você observar a religião hoje cristã, no nosso contexto brasileiro, mas você pode observar ela mundialmente, mas vamos colocar no nosso contexto brasileiro. Nós temos cerca de 1.800, se for você pegar desde o catolicismo, desde do Brasil colônia, então vamos colocar aí desde 1550 até hoje, a mistura com outros tipos de crença. Nós temos afro, nós temos indígena, aí depois de 1880 mais ou menos, nós temos ali outras misturas de outros tipos de religião. Então o que é que nós observamos no cristianismo, na religião cristã brasileira? Um mix de crenças. Você vai em uma, parece que você está numa religião afro, você vai em outra, é meio espiritismo. Então não tem mais aquela centralidade. A mesma coisa acontecia com os hebreus, não muda tanto. Eles estavam convivendo há centenas de anos lá, então já havia uma mistura de crenças, né? Até quando eles saem do Egito, eles ainda levam algumas falsas crenças, né? E eles depois sentem saudade do Egito, né? Mesmo tendo sido escravos lá. Aí a segunda praga são rãs, Êxodo 8. Vamos ver, Êxodo 8, verso 3. Diz assim: o rio produzirá rãs em abundância, que subirão e entrarão em tua casa, e no teu quarto de dormir, e sobre o teu leito, e nas casas dos teus oficiais, e sobre o teu povo, e nos teus fornos, e nas tuas amassadeiras. As rãs virão sobre ti, sobre o teu povo e sobre todos os teus oficiais. Então, a segunda ele faz um embate contra o deus Hakti. Ele tem uma forma de rã, é o deus da ressurreição. Então isso é interessante porque o que é que houve no Nilo?
morte, né? Sangue e morte. E aí o que é que ele mexe agora? Com as rãs que simbolizavam o Deus da ressurreição. Só que não foi uma ressurreição boa, mas uma praga, né? Através desse milagre que ele faz. Depois ele coloca piolhos, ainda no capítulo 8, versos 16 a 19, que ele vai ali demonstrar sua superioridade a Geb, que é o deus egípcio da terra, né? Aí moscas, ainda no capítulo 8, que é o Kepri, representado por um inseto voador, um escaravelho. A gente não vê muito naqueles filmes, tem o filme do Egito, uns escaravelhos. Então, isso ali representa uma divindade. Era ligado à criação, ao nascer do sol e à renovação da vida. Aí a morte dos rebanhos, aqui já começa um peso maior nos milagres que o Senhor faz. Do capítulo 9, 1 a 7, vamos observar lá. Diz assim, capítulo 9. Disse o Senhor a Moisés: apressa-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos hebreus, deixa aí o meu povo para que me sirva. Porque se recusares deixá-los ir e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho, que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. Então veja, aqui já há essa demonstração de cuidado. Então nós observamos aqui que não foi uma peste comum, porque, por exemplo, historicamente alguém poderia falar, não, foi aí uma doença que deu nos animais. Mas não, por quê? Porque uma parte dos animais foi preservada. Qual parte? O rebanho dos hebreus, enquanto os rebanhos dos egípcios foram todos mortos. Então, tiveram doenças, né? Então, veja, aqui o Senhor, ele combate ali algumas falsas divindades, que é Ator, deusa mão, como forma de vaca, uma deusa que tem uma forma de uma vaca. Você depois procurar na internet, você vê. Aí tem o Apis, que é um deus touro, o Parta, que é símbolo de fertilidade, e Neves, que é um touro sagrado, né? O touro sagrado de Heliópolis. Então, o Senhor está tratando essas divindades, né? Está combatendo essas falsas divindades, demonstrando ali sua superioridade. Como combatendo? Ele não está lutando. Ele está demonstrando para o egípcio que aquela divindade não existe. Porque se ela existisse, ela não estaria deixando aquilo acontecer. Entendeu? Então, o próximo milagre que acontece, a próxima praga, são as feridas. Êxodo 9, 8 a 12. E aí ele combate ali o falso deus Imopete, que é Deus da medicina. Então, aparecem feridas, então não há esse Deus da medicina egípcio. Chuva de granizo, então ele combate a deusa do céu, Nut, Ísis, deusa da vida, e o protetor da colheita, que é Sete. Então, ele acaba com as colheitas, ele demonstra ali que do céu cai ali o juízo de Deus, então ele não há essa divindade não pode proteger eles. Outra questão, os gafanhotos, em Êxodo 10, 1 a 20 é demonstrado. Ele também vai combater esses mesmos deuses, né? Ísis, que é a deusa da vida, e o Sete, que é o protetor da colheita. E aí no capítulo 10, verso 21 a 29, aqui ele já vai tratando as maiores divindades, né? Como se ele estivesse começando de baixo até a maior, né? Então, ele faz trevas sobre a terra, e aí quem é o deus principal dos egípcios? O sol, né? Então, ele trata Ra, Tem, Atum e Horus, né? Todos são os deuses do sol, a representante da divindade máxima, de uma certa forma, dos egípcios. Então, ele faz escurecer. Então, isso demonstrava sua superioridade contra aquele que era, de certa forma, ali, o maior objeto que os egípcios criam, né? E aí, no final, a morte dos primogênitos, que é o texto mais importante para nós, capítulo 11,
versos 12 a 36, que aí o Senhor ele trata a divindade do faraó, o próprio faraó como representante de Osíris, que é o doador da vida. Na mitologia egípcia, o que é que acontece? Quando alguém morria, ele simplesmente passava de plano, né? Seu espírito ele se libertava do corpo e ele ia viver em outro local. Então, a vida nada mais era que uma mudança de localidade, né? E aí tanto havia a boa como a ruim. Se você foi alguém bom, se você obedeceu ali as leis, você ia para um local bom. Se você não obedeceu, você ia para como se fosse o nosso inferno. Então aquele que foi bom, ele passaria para uma nova vida, ele só mudava de plano, e o ruim ele ia para o sofrimento. E aí o Osíris, o que é que ele fazia? Ele era o juiz, ele era o que julgava tudo isso. Então ele, diante de outras divindades, cerca de 40, ele julgava aquela pessoa. Você matou, você roubou, você traiu, mesma questão que nós vamos observar nos 10 mandamentos. E aí aquela pessoa é observada, é aprovada ou desaprovada. E aí também em um momento, Osíris ele vai pesar o coração daquela pessoa. Se você colocar Osíris, depois procurar, você vai ver ele com uma balança. E uma parte da balança um objeto, em outra parte da balança um coração. E o que é esse objeto? Era uma pena. Então, a pena tinha que pesar mais do que seu coração tinha que ser leve, então você era aprovado por ele, por Osíris, né? Então Faraó ele representava essa divindade, aquele que definia seu destino, o juiz, né? O representante do Deus máximo, assim. Então há essa questão. Na Escritura nós vamos observar algo semelhante a isso. Por quê? Porque isso nada mais é de que a mudança daquilo que é correto. Paulo vai tratar isso no primeiro capítulo de Romanos, né? Eles deixaram de adorar o Criador e passaram a adorar criatura, e aí mudaram a verdade. Então nós observamos semelhanças da religião verdadeira, do Deus verdadeiro, né? E aí Deus vai dar os 10 mandamentos, Deus vai demonstrar realmente essa mudança de coração, essa questão de ser aprovado por Deus, né? Então, sempre você observar as 10 pragas ou os 10 milagres que Deus faz contra o povo do Egito, sempre lembre que ele está ali combatendo um pensamento falso, combatendo uma falsa divindade, né? Que não poderia proteger os egípcios. Outro tema que nós observamos é o endurecimento do coração do faraó. Isso é algo que pega muito também. Por quê? Porque em um momento Deus endurece o coração do faraó. O texto fica dizendo que o faraó endureceu o seu coração e depois que Deus endurece. Mas espera aí, Deus não queria que o povo fosse liberto? E por que há esse endurecimento do coração do faraó, né? Isso é algo que as pessoas questionam e realmente nos pega assim. Mas vamos observar com calma o que o texto ele diz, né? Para não tomarmos entendimentos precipitados, né? Primeiro, Êxodo 3, 11, 19 e 20. Alguém pode ler? Êxodo 3, 19 e 20. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por uma ordem. Portanto, estenderei a mão, ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio dele, depois vos deixarei ir. Então veja, o Senhor, desde o início, o Senhor não é enganado. Ele diz, eu sei que Ele não vai deixar ir. Ele já sabe, Ele sabe do coração, Ele sonda os corações, Ele sabe quem é quem, né? Então Ele diz, olha, Ele só deixará ir depois da minha forte mão, depois que eu fazer os milagres. Aí sim Ele deixará, mas Ele já sabe. Então é uma consciência de que tudo isso aconteceria. O Senhor, Ele não fez assim, deixa eu jogar a primeira praga, não deu certo. Deixa eu jogar a segunda, não deu certo. Não, mas, Moisés, eu acho que na terceira Ele vai deixar. Viu? Não, o Senhor não é pego de surpresa. Ele já sabe toda a história. Ele já sabia das pragas, Ele já sabia de um propósito. E a história da redenção, ela tem um propósito.
A questão ia chegar nos primogênitos de qualquer forma, ia chegar no cordeiro de qualquer forma. O cordeiro tinha que ser imolado, tinha que ser passado nos umbrais da porta. Por quê? Porque aquilo representava algo maior. Então, de forma alguma, nós podemos pensar que o faraó ele podia ter libertado ali na primeira praga. Ele transformou o rio em sangue. Ele vai libertar? Não, não vai. Por quê? Porque Deus já tinha decretado quando seria e como seria. Ele já sabia como seria e ele fala isso aqui. Entendeu? Ele já fala nesses versos, Êxodo 3, 19 a 22, você já vê o começo e o fim da história. Ele diz, eu sei, porém, que o rei do Egito não deixará ir se não for obrigado por forte mão. 21. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios. Quando sairdes, não serás de mão vazia, e ainda levarão ouro. Então, ele tem todo o projeto ali já traçado. E aí, a série de sinais e maravilhas, né, que são as pragas ou os milagres, foi para confirmar a rebelião pecaminosa do faraó e do povo egípcio. Capítulo 7, versos 3 e 4. Diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó. Só um minuto. Eu, porém, endurecerei o coração. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Faraó não vos ouvirá, e eu porei a mão sobre o Egito e ferirei e farei sair as minhas hostes, o meu povo, os filhos de Israel da terra do Egito, com grandes manifestações de julgamento. Então veja, ele já está demonstrando essa verdade. Porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais. Então, há um propósito para aquilo que irá acontecer. Nós vamos observar que, a princípio, não é o Senhor que endurece o coração de Faraó. Já a gente vai observar isso. Vamos mais observar. Mas você já vê que o Senhor já fala de sinais, não de um sinal, não. Ele fala já de um passo a passo que está se seguindo. Por quê? Porque tem um propósito. Ele está demonstrando ao povo egípcio, ele está demonstrando ali seu julgamento para com eles. Ele está demonstrando seu julgamento para com o faraó. Olha, seus deuses são falsos, eu sou maior do que os seus deuses. Se o povo tivesse libertado no primeiro milagre, o Senhor só é maior que o Nilo. Ele não é maior que Osíris, ele não é maior que Ra, né? Aí se ele tivesse libertado no segundo, o Deus hebreu só é maior que o Deus Quinum e que Deus Rec. Ele não é maior que o Ra. Então Deus ele demonstrou sua superioridade para com todos os deuses. E ele demonstrava algo também ao povo hebreu. O faraó continuou a endurecer seu coração diante dos milagres e das 5 primeiras pragas, né, que o Senhor lançou. Até os magos admitiram as limitações dos seus poderes perante o Senhor, perante Yahvé. Porém, o faraó aumentou sua resistência à verdade de que Yahvé era o verdadeiro Senhor, era o verdadeiro Deus. 7, verso de número 5. Saberão os egípcios que eu sou o Senhor, quando estender eu a mão sobre o Egito e tirar do meio deles os filhos de Israel. Qual era o propósito do Senhor? Que eles saibam que eu sou o único Senhor, que eu sou o Senhor. Lemos que após a 6ª praga, aqui que chega, após a 6ª praga, o próprio Senhor endurece o coração de Faraó. Ele não disse, eu endurecerei o coração de Faraó em um momento. Mas se você observar em todas as outras pragas, nas 5 primeiras pragas, é o Faraó que endurece seu coração. Segunda praga. 8, vamos ver aqui 8:15. Alguém pode ler? E 19. 15 e 19. Dentro, porém,
E o 19? Então disseram os magos a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém, o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Então, o Senhor disse, ele não vai deixar ir. Até os próprios magos do faraó, até os sábios do faraó, eles falaram, isso é coisa de Deus. Isso é coisa de um Deus, né? Então, mas ele não quis dar os ouvidos e endureceu o seu coração. Então, o que é demonstrado depois de 9:12? Aí no 9:12, olha o que diz. Porém, o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu, como o Senhor tinha dito a Moisés. Agora é Deus quem endurece o coração de Faraó, né? O que ele está demonstrando? Parece que agora não há mais possibilidade de arrependimento. Agora vai se concluir. Deus está demonstrando ali, olha, é Ele. Então isso é o juízo retributivo. Por quê? Porque se desde o começo fosse Deus endurecendo, o povo ia falar justamente o que alguns ainda falam. Olha, é Deus que endureceu, então a culpa é de quem? De Deus, né? É Deus quem não está. Mas Deus demonstrou, olha, é o faraó que tem um coração endurecido. E esse endurecimento nada mais é do que Deus não mudar aquele coração. Ele simplesmente, ele agora coloca que aquele coração siga o caminho que ele quer, sem uma intervenção divina. Então Deus que transforma o nosso coração de pedra em um coração de carne, não é? E agora o que é que Deus faz? Não vai ser transformado. Agora vai permanecer seguindo o caminho do seu coração. Então há esse caminho que permanece do faraó. Veja que o endurecimento vem do faraó. E o Senhor faz o quê? Simplesmente deixa ele seguir seu caminho. Deus deixa o faraó na sua própria pecaminosidade, como Paulo trata lá em Romanos 1. Vamos abrir lá. Romanos 1, 24 a 28. Eu vou ler. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, pelos desejos do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar de Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então, só até aqui. Então veja, o que é que Deus faz? É pelo próprio desejo do seu coração. É uma autocondenação. É uma retribuição daquilo mesmo que seu coração deseja. E o Senhor simplesmente é como se ele lavasse as mãos. Ele decide não agir. Mas a culpa não é do Senhor pela condenação. A culpa não é a do Senhor pelo endurecimento do coração, mas é aquilo que o coração do faraó, é aquilo que o coração pecaminoso já deseja. O Senhor simplesmente não age, ele fica observando. Diante disso, o faraó e os egípcios não tinham desculpa diante de Deus, que seguiriam com a pena de morte. Então o que é que acontece? Ele demonstra que o faraó é culpado, ele tira ali a possibilidade de um arrependimento ou de uma defesa, e aí ele segue para a pena de morte. Êxodo 11:5 é o que vai falar. E todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da serva, que está junto a Amó, e todo o primogênito dos animais. E o que é que Paulo fala lá em Romanos 1? Romanos 1, 20 e 32. Olha, Romanos 1, 20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. 32. Ora, reconhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte, o que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem.
Então veja, não há desculpa para ninguém no mundo. Por quê? Porque Deus se faz conhecer através da sua revelação geral. E o homem aprova essas coisas. Então, não é culpa da liderança, é culpa do coração pecaminoso. Então Deus segue este modelo de julgamento. Ele possibilita a liberdade, ele possibilita a demonstração. O faraó tem seu coração endurecido. O Senhor então demonstra que agora ele é indesculpável e não há como voltar atrás, e há a sentença e há o julgamento. E aí depois disso, depois dessa sentença, né, que é demonstrada em Êxodo 11:5, nós passamos agora para o momento da Páscoa, né, que também é demonstrado em Êxodo, né? Aí passo alguma dúvida nessa questão? Em alguma dessas duas, das pragas ou do... Tá dando para entender? Então o Senhor ele vai combater os falsos deuses, né, do menor até o maior, e também a pessoa do faraó. O Senhor, a questão de endurecer o coração do faraó é deixar o faraó segundo o seu próprio querer, segundo a sua própria vontade pecaminosa, e demonstrar ali que não houve arrependimento, que agora não tem mais oportunidade de defesa e o julgamento. E aí então a Páscoa é chegada, né, no Êxodo. E aí é demonstrado agora a Páscoa como o momento do passagem, né? O judeu é a passagem, né? Vamos deixar aberto aí em Êxodo 12, a instituição da Páscoa. A gente vai mais uns 10 minutinhos, não dá para terminar, eu acho, para não ser tão rápido. Então, qual o contexto da Páscoa judaica, né? Quando a gente fala da Páscoa, a gente está refletindo a Páscoa judaica, que está aqui no capítulo 12, né? Foi a última praga contra o faraó. Esse é o contexto. A Páscoa ela envolve o último milagre, o último feito de Deus para com o faraó, que é o que? A morte dos primogênitos. E todo aquele ritual que eles fazem, né? Imolar um animal, passar no umbral da porta e comer aquele animal, se alimentar dele, né? Então nós observamos isso como a primeira Páscoa. A morte trouxe a fuga dos hebreus da opressão, da escravidão. Então, se nós observarmos aí o verso 21 a 27, ele vai estar demonstrando isso, né? Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhes disse: escolhei, tomai um cordeiro segundo as vossas famílias e molai-o à Páscoa. Tomai um molho de iso, molhai-o no sangue que estiver na bacia e marca a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã. Então aqui é demonstração da fuga, né? O momento ali da fuga. Se nós observarmos também Romanos 6, vamos abrir Romanos 6,14. Deixa eu ver aqui, João. Só um minuto. João. Okay. Vou ler primeiro João 8, 34 a 36. Diz assim: Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na sua casa, o filho sim para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sois livres. Romanos 6, a partir do 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Então, aí aqui ele vai falar sobre a libertação do pecado. Então, o que é que nós observamos?
o hebreu ele foi liberto da escravidão do Egito. Em Cristo nós somos libertos da escravidão do pecado. Os egípcios eles foram libertos da escravidão do Egito para servir ao Senhor na terra que Ele mostrou. E nós somos libertos da escravidão do pecado para servirmos ao Senhor que nos libertou. É a mesma sequência da nossa vida e da vida deles. Então, o que é que o Senhor está demonstrando com isso? Uma verdade lá atrás que ia prefigurar a nova aliança aqui. Então, ele mostrou aos egípcios lá que a saída deles prefigurava algo maior. Aquilo, todo aquele acontecimento, a morte dos primogênitos, o novilho imolado, o sangue do novilho, o se alimentar, ele estava representando algo muito maior, que era a nossa libertação do pecado, do domínio do pecado. É essa transição do Antigo para o Novo, né? De Êxodo para o Novo Testamento, para a Nova Aliança. As gerações futuras receberam a ordem de celebrar a Páscoa, celebrando a libertação pela poderosa mão do Senhor contra o faraó. Então o Senhor vai dizer que toda geração vai ter que comemorar a Páscoa, em Êxodo 12. E os pais comemoravam com os filhos, passando esta verdade para os filhos. Verso 13 e 14. O sangue vos será por sinal... 14 só. Êxodo 12, 14. Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Então o Senhor diz, olha, vocês sempre vão celebrar este momento da libertação de vocês. A festa dos pães sem fermento, ou festa dos pães asmos, acompanhava o memorial da Páscoa para trazer à memória a grande pressa com que os israelitas partiram do Egito. Então, eles comiam ali o pão sem fermento. Esse pão é o mitzá, é como se fosse uma bolacha creme crack, né? Um pão sem fermento. Depois foi pedido a dedicação do primogênito ao Senhor, para lembrar a misericórdia dele ao proteger os primogênitos dos destruidores. Mas nas casas que se valeram de sangue da Páscoa. Então o que é que mostra? O Senhor ele institui a Páscoa, o Senhor institui a festa dos pães asmos, as festas do pão sem fermento, e o Senhor também, a partir de agora, ele vai exigir que toda a família entregue a ele o primogênito, dedique a ele o primogênito. Por quê? Porque ele livrou os seus primogênitos, né? Então isso é algo interessante para nós. Então a celebração era um memorial e tinha implicações didáticas importantes para a família. Se você observar, o Senhor ele vai estar demonstrando essa verdade. Não é para os pais, é para a família em conjunto aquela celebração. Ela tinha um passo a passo a se seguir. Já já a gente observa esse passo a passo para a família. Havia a resposta formal do pai à pergunta do filho. Então, Êxodo 12, 24 a 27. Vamos ler aí, 24 a 27. Diz assim: guardai, pois, isto por estatuto para vós outros e para os vossos filhos para sempre. Veja como a instituição da Páscoa, o Senhor ele sempre trata os pais e os filhos. É um envolvimento. Guarda isso para vocês e para os vossos filhos para sempre. E uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Qual rito? Quando os vossos filhos vos perguntarem, que rito é esse? Então, aquilo que eles estavam fazendo, né, que o Senhor ordenou. Que rito é esse? Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu aos egípcios e livrou a nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão. Assim fizeram. Então veja que o Senhor tem um propósito. Ele tem um propósito de instituir aquela verdade e que aquela verdade seja passada de geração a geração. E no momento do rito, até hoje, nas famílias judaicas, há esse rito. É diferente, nós vamos observar, do que era daquela época.
porque hoje eles não têm templo, né? Então eles mudaram. Então o filho pergunta para o pai, que rito é esse? E ele fala, ele vai explicando cada passo a passo e vai falando a história do povo judeu. Os autores do Novo Testamento consideravam a Páscoa do Antigo Testamento tipologicamente precursor da morte sacrificial de Jesus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, o que é que isso aponta? A Páscoa, ela é um tipo de Cristo, é um tipo de sacrifício de Cristo. Ela apontava para Cristo. Não era o sacrifício em si que libertava, mas o que aquilo apontava. Olha lá, João 1,29. Essa verdade. Olha como os autores do Novo Testamento, eles observavam isso com clareza. E aí a gente já termina, depois a gente continua. João 1,29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veja, João Batista, ele aponta para Cristo como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 1 Coríntios 5:7, olha o que Paulo diz. Lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Então veja, quem é o Cordeiro Pascal? Esse Cordeiro ali que foi derramado sangue, passado nos umbrais da porta, apontava para Cristo. Então nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. E aí também a gente pode ver outros textos como Êxodo 12:46, Números 9:12 e João 19:36. Mas como o nosso tempo já deu, a gente inicia esse entendimento da Páscoa ali como uma instituição do Senhor, uma festa que aconteceria anualmente, que o Senhor deu, para lembrar constantemente que o Senhor libertou o povo do Egito. Essa festa, ela também é ligada à festa dos pães asmos, do pão sem fermento, e ela aponta diretamente para o Senhor, nosso Cordeiro Pascal, entendeu? E aí a gente vai chegar no entendimento da nossa Páscoa hoje, né? Da Páscoa cristã, que nós não comemoramos essa Páscoa, mas nós comemoramos o quê? A instituição da Santa Ceia do Senhor, né? Por causa dos elementos, por causa do significado, porque nosso Cordeiro Pascal já foi imolado. Então, isso já aconteceu. E agora o Senhor, ele participa da última Páscoa e ele institui o quê? A ceia do Senhor até que ele venha, né? Então nós comemoramos não mais a Páscoa, mas a ceia do Senhor. Aí semana que vem, nós observaremos cada passo da Páscoa e da ceia, nós observaremos as similaridades, as diferenças, também os elementos da Páscoa judaica hoje. Por quê? O judeu, ele não comemora mais a Páscoa como naquele período, porque eles não podem imolar, porque depois o Senhor, a gente vai observar isso, ali o cordeiro era imolado em cada casa. Quando o Senhor estipula um lugar para o cordeiro ser imolado, ele diz: olha, no monte onde eu mostrar que será a minha habitação, lá que vocês vão imolar o cordeiro. E aonde? No templo. Então o templo é destruído no ano 70, então hoje o judeu, ele não mais faz sacrifício, porque eles não têm um templo. Eles fazem uma Páscoa diferente até que seja construído o terceiro templo e eles voltam. Então hoje o judeu, ele não pratica mais aquela Páscoa porque eles não têm o templo, porque o templo foi destruído no ano 70 pelo Império Romano. Então eles fazem uma Páscoa simbólica até o novo templo, né? A gente vai observar essa Páscoa que eles fazem hoje, a Páscoa que Jesus fez, a última ceia. Jesus fez uma Páscoa judaica, então lá tinha todos os elementos da Páscoa que o Senhor institui, tinha o novilho, tinha as ervas amargas, tinha o pão sem fermento, tinha o vinho, eles cantavam salmos, igual o Senhor institui. E aí, dentre todos esses elementos, Jesus, ele vai instituir o quê? O vinho e o pão. Ele não disse: olha, peguem um pedacinho de cordeiro e comam com pão, pegue um pedacinho de ervas amargas, raiz amarga e coma com pão.
tome 4 taças de vinho. Não, ele institui só o quê? O vinho e o pão, né? Dentre todos os elementos. Alguma dúvida ou contribuição?